Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da FASUVA. Né? Sempre tem algum técnico do DIEESE aqui nas atividades e dessa vez sou eu, estou muito honrada e espero que, se vocês tiverem questionamentos a partir do que a gente discutir agora, que vocês me enviem depois, vai aparecer o meu e-mail ali também, e para a gente continuar essa discussão, às vezes também em outros eventos. Bom, os primeiros dados que eu trouxe aqui dizem respeito a quantas pessoas que a gente tem no Brasil trabalhando em home office, né? Antes da pandemia, isso era um assunto que praticamente não aparecia nas pesquisas de emprego que a gente tinha, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente faz uma pesquisa de DIEESE junto da Codeplan, chamada PED, que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego, e a gente não tinha nenhuma pergunta a esse respeito. A mesma coisa na PNAD, né, que é a pesquisa mensal contínua do IBGE, que tem as principais estatísticas de desemprego, não tinha nada sobre isso. E a própria legislação aqui, acho que depois o Cláudio vai falar um pouco melhor, também era muito mais vaga a esse respeito, né? E a gente tinha algumas discussões no mundo do trabalho sobre o que ia acontecer nas próximas décadas, e era muito falado que o home office era uma tendência, e que também, ao mesmo tempo, a gente teria a eliminação de milhões de vagas de trabalho. Provavelmente, nos próximos 20 anos, eu acho que era uma estatística de mais ou menos 440 milhões de vagas de trabalho, no mundo, que seriam substituídas por computadores, por robôs, por algoritmos. E aconteceu que, com a pandemia, a gente teve uma aceleração de todas essas tendências, né? Então, a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, no início da pandemia, a própria pesquisa mesmo, a PNAD, realizada pelo IBGE, teve mudança em alguns itens para tentar captar um pouco essas alterações que a gente teve no mercado de trabalho. A gente teve milhões de brasileiros que tiveram um contrato de trabalho interrompido, né, naquele programa de benefício emergencial de manutenção do emprego. Então, a gente teve mais ou menos 10 milhões de trabalhadores brasileiros que foram contemplados. A gente teve muita gente que perdeu o emprego, né, principalmente as pessoas que estavam no setor informal, ou seja, que não tem carteira assinada. Ah, tá. Não era esse, era o outro. Mas pode deixar. Se está difícil de achar, pode deixar. E o que a gente percebeu, no caso, por exemplo, no nosso caso lá no DIEESE, a gente percebeu que no movimento sindical teve uma correria, né, na hora que começou a pandemia, para todo mundo tentar se adaptar e trabalhar de casa, né? A gente mesmo no DIEESE também passou a trabalhar em casa. E o que a gente percebeu depois de alguns meses foi tentar, à medida que a gente teve a pandemia ficando mais séria, a gente começando a ter discussão de quando ia ter vacina ou não, muitas empresas começaram a discutir a possibilidade de implementar o home office de maneira permanente, né? Então, eu vou mostrar algumas cláusulas aqui que falam um pouco sobre isso. Mas, no caso, a gente pensar quem que no mercado de trabalho fazia home office, né? Aqui no Brasil, a gente observou... agora sim, isso mesmo, obrigada. É o próximo slide. Vai trazer aqui um negocinho, ótimo. Excelente. Tá ótimo, obrigada. Acho que é ali. Não deu certo, não. Tá dando para enxergar, pelo menos, gente? Tá? Agora foi, pronto, isso. Então, aí o que a gente percebeu, a partir dos dados da PNAD, a gente fez essa publicação para todos os estados brasileiros, tá? Então, quem tiver interesse em observar os dados por estado, está lá no site do DIEESE, que é www.diese.org.br. Mas, pensando no caso brasileiro, em quase todos os estados, a gente tem esse mesmo retrato. A gente tinha, por volta de 10% dos trabalhadores brasileiros, em julho de 2020, em home office. Ou seja, quase 9 milhões de trabalhadores, né? A gente teve uma diminuição do mercado de trabalho brasileiro durante a pandemia, ou seja, não é só que pessoas saíram e ficaram desempregadas, as pessoas saíram e pararam de procurar emprego. Então, a gente teve essa diminuição para o mercado de trabalho, chegou mais ou menos 82 milhões de pessoas. E aí, na hora que a gente observou as estatísticas do home office, a gente viu que a maior parte dos trabalhadores em home office eram, na verdade, mulheres, e que a maior parte também eram pessoas brancas. Isso mesmo, tá? E também, uma outra coisa que a gente observou tem a ver com relação à renda dessas pessoas, né? E uma das maneiras de tentar
né, explorar a questão da renda, é a gente olhar se essas pessoas têm casa ou não, né? Porque se você tem casa, você tem que ter crédito para você pegar um financiamento, ou você tem que ter dinheiro para você comprar uma casa própria, né? E aí o que a gente percebeu é que 72% das pessoas que estavam em home office tinham casa própria em julho de 2020. E uma coisa que tem uma relação praticamente direta com isso, né, é o fato de que a maior parte desses trabalhadores tinham ensino superior completo, 74%, né, que é uma estatística bem superior à da média dos trabalhadores brasileiros em geral. Uma outra coisa também que a gente observou é a questão da faixa de renda, né? Então, assim, a maior parte dos trabalhadores em home office são trabalhadores que tinham uma renda mensal superior a 3 salários mínimos. E aí esses dados aqui são de julho de 2020, e essa semana mesmo o IPEA divulgou uma pesquisa sobre o potencial de teletrabalho no Brasil, ou seja, quais vagas no país que a gente poderia ter trabalhadores trabalhando em regime remoto, né? E aí a estatística que o IPEA chegou, usando dados do ano passado, é que a gente poderia ter mais ou menos 20 milhões de trabalhadores brasileiros trabalhando em home office, que seria 1/4, mais ou menos, da força de trabalho brasileira, né? Isso condiz um pouco com o que está ali, né? Então, a gente vê que tem muita gente que poderia trabalhar em home office, tem atividades que condizem com isso, mas não estão trabalhando, né? E uma outra coisa também que essa pesquisa do IPEA mostra é que esses trabalhadores têm uma renda superior à renda média dos demais trabalhadores brasileiros que a gente tem. Por quê? Uma das maneiras de observar isso é ver a massa de salários, que junta assim, todos os salários de todos os trabalhadores. Então, a massa salarial no Brasil é mais ou menos 206 bilhões de reais, foi em 2021. Então, desse valor, 40% dessa massa salarial correspondia aos trabalhadores que poderiam estar em home office. Ou seja, eles têm uma presença desproporcional na renda, comparado com quantas pessoas que têm essa possibilidade de trabalhar. Então, é um grupo que a gente pode falar que é um grupo diferente do resto dos trabalhadores. Aí, a gente estava discutindo aqui, né, o Helder e eu, sobre a questão das pesquisas sobre home office, que tem sido uma dificuldade frequente, no nosso caso, né, do DIEESE, que a gente precisa muito de dados para trabalhar, é ver como pesquisar o home office entre os trabalhadores. E uma das pesquisas que a gente fez durante esse período da pandemia foi com a Contraf, que é a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Essa pesquisa também está no nosso site, no site do DIEESE, numa nota técnica, no final de 2020, que a gente fez a pesquisa especificamente com os bancários, né, que é uma categoria que está em todo o país. Então, você tem gente que trabalha em cidades minúsculas, também tem gente que trabalha nas capitais. Então, assim, é uma amostra grande, relativamente diversificada, né, apesar de que é um trabalho que exige uma qualificação elevada. Mas, assim, eu trouxe só um slide para falar um pouco sobre isso, porque a gente não tem estatísticas muito precisas sobre o home office, mas nas discussões todas dos trabalhadores, uma das coisas mais importantes que eles falam é a questão dos equipamentos para trabalhar em casa. Então, assim, que os trabalhadores foram para casa, né, tiveram que mudar o ambiente de trabalho, mas que não receberam apoio do empregador com relação às condições de trabalho. Então, assim, trabalhavam na sala de casa, às vezes trabalhavam na cozinha, não tinha um ambiente adequado, né, não tinha uma mesa adequada para trabalhar como tem em casa, como tem no escritório, por exemplo. E isso é uma reclamação comum. Então, a gente imagina que, dado, né, que todo mundo que vai trabalhar em home office trabalha mais ou menos na mesma situação, você em um computador, que esse tipo de reclamação pode ser comum para outras categorias, né? Nessa nota técnica lá no nosso site, tem outras considerações sobre essa pesquisa, mas eu trouxe esse slide aqui, que é o que eu acho que tem mais a ver com as discussões sobre adoecimento e condições de trabalho, que eu acho que são fundamentais para a gente fazer a partir do home office. Por fim, também não vou ficar falando muito tempo aqui, não, que ninguém aguenta, a gente tem, no DIEESE, né, a gente faz levantamentos de negociações coletivas de todas as áreas, né, em todos os meses. Então, a gente fez um levantamento a respeito de cláusulas sobre home office, como que elas começaram a aparecer nos acordos e nas convenções coletivas.
E aí, uma das primeiras coisas que a gente percebeu é o seguinte: nos acordos de 2019, home office praticamente não aparecia. Então, assim, a gente teve presença de cláusulas sobre isso em 1,2% dos acordos que a gente teve naquele ano. Então, assim, em 284 acordos, sendo que a gente analisou mais de 23 mil acordos, né? Chegou em 2020, durante a pandemia, o que aconteceu, né? Algumas categorias, por exemplo, que tinham tido negociação, às vezes, de 2 anos em 2019, ou seja, não teriam mesa de negociação em 2020, voltaram para a mesa de negociação para discutir especificamente as condições de home office. Então, assim, como que ia ser, se a empresa ia poder diminuir a jornada, esse tipo de coisa, se ela ia contratar, se ela ia comprar equipamentos para os trabalhadores usarem em casa, se ia dar uma ajuda de custo. E essas discussões começaram a acontecer em 2020 e se estenderam ao longo de 2021, mas 2020 foi o ano que a gente teve o maior percentual de acordos com essa discussão de home office. Então, assim, no geral de todas as áreas no Brasil, a gente teve um aumento, a gente teve 13,7% dos acordos falando sobre home office. E muitos desses acordos eram especificamente para discutir isso, era um aditivo a uma convenção ou um acordo. E, obviamente, né, o setor que teve maior presença desses acordos foi o setor de serviços e o setor de comércio, né, que são os dois setores que são os setores que mais empregam na economia. Então, a gente tem mais trabalhadores nesses dois setores e são setores que têm mais flexibilidade, né, por serem mais amplos, mais diversos, para esse tipo de ocupação. Aí, na hora que a gente olha as questões das cláusulas, isso aí também está numa nota técnica no nosso site, só sobre home office. Isso. Tá. E aí eu trouxe, por fim, alguns exemplos de cláusulas, né, que a gente teve, que a gente conseguiu verificar nos acordos. Então, assim, tem cláusulas sobre diferentes questões do home office. Por exemplo, tem cláusulas que colocam que a empresa vai poder colocar os trabalhadores para trabalhar de modo remoto, que é uma coisa que, em muitos casos, você tinha uma cláusula que proibisse essa possibilidade, que em algumas empresas isso já estava sendo discutido. Então, foi aberto, né, algumas exceções por causa da pandemia, né? Uma outra coisa também que foi colocada foi a possibilidade das empresas terem que pagar uma multa caso elas prejudiquem o trabalhador que não aceite trabalhar em regime de teletrabalho. Uma outra, está difícil para ler de longe, né? Eu estou até lendo aqui na minha telinha, mas é só para vocês terem uma noção, e a apresentação também vai ficar disponível depois. Outras questões também que foram muito discutidas é se a gente, se os trabalhadores teriam direito a, por exemplo, ter alguma ajuda de custo, né, se as empresas iam fornecer equipamentos. Então, teve algumas cláusulas que a gente teve falando um pouco sobre isso, que as empresas iriam fornecer os equipamentos necessários para aqueles trabalhadores que fossem obrigados a trabalhar em home office. Um outro ponto também que foi muito importante, que foi muito discutido, é a questão dos trabalhadores no grupo de risco, né? Principalmente em 2020, que a gente não tinha vacina ainda, então foi muito discutido a questão de colocar esses trabalhadores como obrigatoriamente trabalhando de modo remoto, né? Um pouco pensando na questão da segurança dessas pessoas, né? Que essa possibilidade durasse durante todo o período da pandemia. Aí tem um problema aqui também, porque é o seguinte, nos acordos, em geral, estava mencionado como essas regras valem durante a pandemia. Mas, por exemplo, agora, em abril, né, o governo já suspendeu a pandemia. Então, digamos assim, esses acordos têm que ser renegociados. Essas cláusulas dizem respeito a uma situação específica que, apesar de que a pandemia, de verdade, não acabou ainda, do ponto de vista do governo, ela já foi considerada, né, que acabou, então isso faz diferença nos acordos, né? Uma outra coisa também é que, em alguns casos, a gente teve cláusulas falando que os trabalhadores que fossem trabalhar em home office, mesmo se tivessem jornada de trabalho reduzida, não poderiam ter redução de salário, que era uma discussão grande também que a gente tinha sobre essa questão da jornada de trabalho na hora que as pessoas foram trabalhar em casa, né? Em muitos casos, a gente viu que foi, na verdade, os trabalhadores trabalhando jornadas mais longas do que antes no escritório, né? Inclusive pela dificuldade, às vezes, de organizar o regime de ponto.
E, por fim, a gente teve também algumas discussões, e aí essas foram mais complexas ainda, foi a questão de manter os benefícios de vale alimentação e vale refeição para quem estava trabalhando de home office, né? Porque, principalmente para quem pagava vale refeição, né? Que era para os trabalhadores almoçarem perto da empresa, esse tipo de coisa. Então, a gente teve muitas mesas de negociação, que, inclusive, não tiveram resoluções assim, rápidas, foram processos longos e demorados, sobre a manutenção desses direitos, né, do trabalhador continuar recebendo esse benefício. Porque, afinal de contas, estou terminando mesmo, afinal de contas, ele estava trabalhando em casa, ele não estava tendo que ir naquele restaurante, mas ele precisava de comer do mesmo jeito, né? Então, é uma discussão que ficou bem complexa mesmo. Eu vou terminar por aqui, estou tentando passar para o último slide para deixar o meu e-mail aqui. Aqui a gente tem vários exemplos. Enfim, vou deixar o meu e-mail aqui para vocês entrarem em contato, que a gente pode continuar essa discussão depois. É isso, obrigada, gente.